Hoje eu quero falar um assunto sério aqui. Se você não está disposto a ouvir coisas duras, talvez esse vídeo não seja para você ou não seja para agora, né? Se você chegou aqui, talvez você seja uma pessoa que procrastina, já salva aí para assistir depois. Mas hoje eu quero falar coisas que são muito importantes, mas são duras, poucas pessoas querem, estão dispostas a ouvir. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um brasileiro muito desconhecido. Se você nasceu aí na década de 80 para cima, talvez você nunca nem tenha ouvido falar dele, mas ele fala coisas que são imprescindíveis, fundamentais para quem quer eliminar a procrastinação de vez da vida. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou falar então quem é esse brasileiro e o que ele propõe. E eu acho que todas as pessoas deveriam, pelo menos, conhecer, entender um pouco do que ele fala. E, num segundo momento do vídeo, eu vou falar o que isso tem a ver com a eliminação da procrastinação, como que a gente pode usar essas informações para ajudar a gente na eliminação da procrastinação. Tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo clínico há 16 anos. Fiz o meu doutorado, que é o PhD, pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Tem uma série de publicações acadêmicas, artigos científicos. Sou professor de pós, dou supervisão para psicólogos, novos psicólogos. Enfim, tenho uma carreira acadêmica. E aqui eu falo sobre como eliminar a procrastinação de uma forma simples, prática. Então, não esquece já de se inscrever aqui no canal, enviar o vídeo para alguém que você sabe que está sempre enrolando. E vamos para o nosso assunto principal. Hoje eu queria falar com você sobre o autor desse livro aqui, A Semente da Vitória. Não sei quem conhece, Nuno Cobra. O Nuno Cobra é um educador físico, por uma coincidência, nascido na mesma cidade que eu, São José do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo. Apesar, né, dele hoje já ter uma idade bem mais avançada, eu não o conheço pessoalmente, mas a gente nasceu na mesma terra. O Nuno Cobra, ele é um educador físico, e só para vocês terem uma ideia do que ele fez, tá? O primeiro aluno dele foi um fazendeiro sedentário que já na década de 50 ele transformou num campeão de tênis. Depois ele continuou trabalhando com outros atletas, entre eles Ayrton Senna, foi quem fez todo o trabalho de desenvolvimento físico e mental com Ayrton Senna, e vários outros nomes, tem uma lista enorme de atletas, personalidades, empresários, enfim, que passaram pelas mãos, pelo treinamento do Nuno Cobra. Tá? E o que ele propõe, e acho que é aqui que a conversa começa a ficar interessante para nós, porém, ao mesmo tempo, um pouco dura nos dias de hoje, e já vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Ele propõe o seguinte, que numa época, isso hoje, né, atualmente, onde a gente fala muito sobre neurociência, onde a gente fala muito sobre rapidez, velocidade, resultado, estética nas academias, onde a gente quer falar sobre pensamentos, onde a gente quer falar sobre todos os aspectos da neurociência, a gente se esqueceu do corpo. Ou seja, ele está falando isso desde a década de 50, na verdade, né? Entre outros pilares que eu não vou colocar aqui, mas ele fala de corpo, ele fala de cérebro e ele fala de outras facetas também, que eu acho que são muito interessantes. Quem tiver interesse, depois é só dar uma olhadinha no livro. Enfim, tem alguns materiais, até palestras deles aí na internet, é fácil de achar. Então ele diz o seguinte, que para a gente chegar no nosso cérebro e fazer qualquer modificação, a gente tem que fazer isso através do corpo, pelo corpo. Então, o que o Nuno Cobra propõe para nós é o arroz e feijão bem feito. E, de novo, já vou explicar o que é isso nessa primeira parte do vídeo. Por que isso é difícil de entender hoje em dia? Porque as pessoas não querem fazer nada. Ou não querem fazer nada bem feito, ou não querem se dedicar a algo por um tempo, porque já ficam ansiosas, já não vem resultado e desistem. Inclusive, é próprio da característica da procrastinação isso. Então, ele propõe para nós. São 3 pilares, e a gente trabalha isso também na psicologia, falando em projeto de qualidade de vida. Sono, alimentação e atividade física. Então esse é mais um vídeo que vai falar mais do mesmo. O problema é que hoje as informações elas não são mais ouvidas pelas pessoas. Quando a gente fala de sono, a gente precisaria, talvez seja até uma oportunidade de fazer um outro vídeo só falando sobre sono.
a gente precisaria entender o que o sono faz na nossa vida. Por que a gente tem tanto impacto quando a gente dorme mal? Se a gente entender o sono na nossa rotina, estou falando do feijão com arroz básico bem feito, a gente já teria uma outra condição de humor, de disposição, de energia, questões hormonais. Então aqui a gente está falando de corpo, de questão fisiológica. Quando a gente vai para a procrastinação, a gente precisa de tudo isso funcionando e funcionando bem. Então ele vai falar sobre sono, ele vai falar sobre alimentação. Bom, e hoje eu não preciso nem ficar aqui falando muito sobre isso, né? Todo mundo tem consciência do tipo de alimentação que a gente tem hoje dentro das nossas casas. Então a gente muito mais abre as coisas do que descasca as coisas. Né? Questão de frutas, verduras, legumes, alimentos. E não estou falando nem para ser radical, tá? No sentido de tudo tem que ser extremamente natural, extremamente orgânico. Não, se a gente for falar das pessoas que estão na média, elas já não comem bem, não é? Então a gente tem uma série de questões ligadas à alimentação que acabam prejudicando o nosso desempenho. Desempenho comportamental, desempenho cognitivo. E a gente precisa entender isso. Já vou te falar o que você faz com todas essas informações, tá bom? E ele fala da atividade física. E aqui, a atividade física, ele dá uma explicação que não vou me arriscar porque não é minha área, eu não sou educador físico, mas assim, de uma forma simples, acho que é importante todo mundo entender. O que leva sangue e leva oxigênio para todo o nosso corpo, inclusive para o cérebro, é pulmão e coração. Então, primeiro a gente precisa melhorar nossa respiração, nossa capacidade pulmonar. E no segundo momento ele fala a bomba, né? A bomba ejetora. Aquela que desde o dia que você nasceu até o seu último dia de vida vai estar funcionando. Não importa se é domingo, feriado, de manhã, se choveu, se é de noite. Então, quando a gente vai para a atividade física regular, e procrastinação está muito ligado à ansiedade, não é? E para os pacientes que têm ansiedade, a gente sabe que a atividade física é remédio, não pode deixar, tem que fazer. Quando a gente vai falar de atividade física regular, a gente está falando de treinamento e desenvolvimento cardiovascular, pulmonar, circulatório, ou seja, nós estamos, de uma certa forma, vou usar esse termo aqui, treinando, exercitando o nosso pulmão, nosso coração, para bem oxigenar todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro. Então, não adianta a gente ter altas exigências de produtividade, de foco, de organização, de disciplina, de hábitos novos. Tudo isso que a gente vê hoje em dia, não adianta a gente querer tudo isso e não conseguir fazer o básico. Tinha uma frase que a gente falava na faculdade, comentava com alguns professores, que era assim para os alunos, né? O aluno ele quer mudar o mundo, mas ele ainda não consegue arrumar a própria cama. Então, a gente precisa reconhecer que degrau a gente está, que fase a gente está, para depois devagarzinho ir subindo. Em cada degrau tem um aprendizado, tem algo que a gente precisa reconhecer e melhorar sempre. Então, sono, alimentação e atividade física regular vão dar as condições mínimas, básicas, para depois a gente falar de outros temas. Inclusive, para quem está pensando em como eliminar a procrastinação de vez, né, sair desse ciclo crônico, eu sempre deixo o link aqui embaixo. Eu tenho o desafio de 21 dias, que tem uma série de treinamentos. Todo dia você gasta 5 minutos para vencer a procrastinação. E temas como esse, a gente coloca alguns pequenos exercícios lá, porque não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Não tem como a gente ir para um lado puramente comportamental, cognitivo, emocional, que seja, se a gente esquecer que a gente está num corpo. Se a gente esquecer que a gente faz parte de uma estrutura completa. Ou seja, não olhar para o corpo e olhar só para o cérebro, só para o aspecto de mudança de hábito, de comportamento, provavelmente você vai sentir dificuldade. Não só por isso, por vários outros motivos que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, mas porque a gente não está fazendo o básico, não está fazendo o fundamento. Quando você vai para uma construção, quem aí já viu construir, trabalha com isso, enfim, já teve a oportunidade de ver, quando você vai para uma construção, a fundação demora e ninguém vê, porque você está enterrando cimento, você está enterrando barra de ferro, terra, você está fazendo a parte que ninguém vê, invisível, e demora um tempo e tem um gasto, um custo enorme. Então, durante muito tempo, você passa lá, você nem sabe que tem uma construção acontecendo porque está sendo tudo feito para baixo. A gente precisa trabalhar bem a fundação.
É claro que você que já tem dificuldade para começar as coisas, né? Já enrola, já está com um monte de projetos aí todos engavetados por conta da procrastinação, você não precisa sair fazendo tudo de uma vez. No final do vídeo, eu vou inclusive falar como que você pode organizar isso. Mas precisa começar a ter a consciência de que sem isso fica difícil você caminhar de forma definitiva e resolver de uma vez por todas isso. No fundo, a gente tem que fazer uma mudança geral de qualidade de vida. A gente precisa parar de olhar só para, eu queria resolver a questão da minha agenda. Tudo bem, é possível, a gente inclusive faz isso. Mas no momento 2, a gente vai precisar parar para pensar que só resolver a minha agenda não soluciona todos os meus problemas. Existem outras coisas. Isso é tomada de consciência, é autoconhecimento, e é importante que a gente comece a pensar sobre isso. De novo, não precisa fazer tudo agora, mas precisa pelo menos saber que funciona desse jeito. Então, nesse livro, A Semente da Vitória, tem uma coisa muito legal que o Nuno Cobra fala, inclusive é uma frase que eu sempre lembro do livro. Ele diz o seguinte, quando perguntam para ele como é que faz para começar, ele fala, é muito simples, começando. Então, esperar que algo mágico venha e mude, resolva, não vai acontecer. É você que vai precisar pegar um dia, levantar e começar a mudar. E como começar? Começando, simples assim. Né? Tirar um pouco das coisas que a gente acha que ficam prendendo a gente, as justificativas, os medos, as ansiedades. E começar, porque depois o resultado bom vem. E esse resultado bom vai fazer com que a gente mantenha essas coisas por um determinado tempo, e aí depois eu vou sempre subindo o nível, estou sempre sendo reforçado pelo ambiente, pelas pessoas, porque as coisas só tendem a melhorar cada vez mais. Então essa ideia de criação de novos hábitos, criação de novas habilidades com o nosso corpo é muito importante para a gente poder falar de comportamento, de pensamento, porque a gente está dentro desse corpo. E um corpo que não está funcionando bem, e um corpo que não está saudável, como é que você espera produtividade? Como é que você espera alcançar outras coisas se você, na base, não conseguiu fazer esse trabalho? Então, como que isso se relaciona com a eliminação da procrastinação? Você pode começar, por exemplo, fazendo uso de uma técnica? Pode. Mas também já falei aqui em outros lugares que uma técnica sozinha, muito menos por um período curto de tempo, não tende a funcionar. Eu preciso entender que o arroz e feijão, aquele bater o bumbo todo dia, ele é o que vai te levar longe. Não é o evento especial, não é a técnica única e secreta. A gente até coloca, às vezes, no vídeo, em alguma chamada, algumas palavras assim para chamar a atenção das pessoas. Mas eu não acho tão interessante, porque no fundo não é isso que vai resolver. É só para atrair e poder ter essa conversa. Mas não vai ter a técnica secreta que em 24 horas vai mudar a sua vida. Você precisa, para eliminar a procrastinação, de uma forma definitiva, entender que o teu corpo depende de sono, de alimentação e de atividade física. E um corpo, ou seja, uma vida completamente desregrada, vai gerar dificuldades. Dá para a gente, que é o que inclusive a gente faz, né, no desafio, dá para a gente começar por outros lugares, de outras formas? Claro que dá. E ver resultado? Com certeza. Sai do ciclo crônico da procrastinação. Mas depois, a hora que você entra na fase 4 do desafio, que é da maestria, a gente inclusive vai colocar isso. Que é preciso que outras coisas deem suporte para a gente manter isso. Se não foi trabalhado o fundamento, como é que você quer fazer um prédio muito grande, uma casa muito alta? Não tem como. Uma hora ou outra, dependendo do vento, dependendo da chuva, aquilo vai balançar, vai ruir e vai cair. Então, se eu pretendo construir coisas grandes, puxa, eu preciso ter uma base muito bem feita. Então, ler A Semente da Vitória e ver os relatos, inclusive, né, desses atletas, enfim, e outros casos de sucesso, mostrando a simplicidade do que é feito nos treinos no dia a dia e não aquilo sobre... Bom, o Nuno Cobra falava em 1980 sobre isso, antes 70, 60. Se eu não me engano, a primeira academia foi em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 1984, salvo engano. Então, ele já falava isso muito antes. Poder entender a simplicidade disso é ir contra um movimento de
Instagram, de estética, de produtividade, de você tem que estar em forma. Hoje a pessoa, né, tem 30, 40, 50, 60 e quer ter todo mundo o mesmo corpo, a mesma aparência, do mesmo jeito. E a gente esquece a característica da fase que você está. A própria naturalidade daquela fase tem uma característica. É claro que vale se cuidar sempre, mas a gente precisa refletir para onde estamos caminhando. Eu ia mostrar o meu celular, mas eu estou usando ele para filmar. Em relação ao uso de celular e rede social, que é um perigo hoje para quem procrastina, para quem tem uma baixa autoestima, para quem tem ansiedade, enfim, entre outras coisas. Porque a gente entra nesse universo, e aí cada um no seu, né? É YouTube, é Instagram, é TikTok, enfim, etc. LinkedIn, para quem é do mundo corporativo, profissional, e fica lá se comparando, buscando outras referências, que são muitas vezes referências impossíveis de serem alcançadas. Se você não fizer o arroz com feijão bem feito. Se você não fizer o que é proposto aqui, e não só no livro, né? Em vários outros lugares, inclusive na qualidade de vida pela psicologia, e que foi relatado por todos esses atletas. Então fica aqui uma indicação de livro para quem quiser se aprofundar nesse tema, como o corpo dá base, inclusive, para o cérebro e para o desenvolvimento dos aspectos da neurociência. E o que fazer, então, a partir dessas informações para a gente concluir, já que a gente falou, né, quem é o Nuno Cobra, o que ele propõe, qual que é a visão dele. É uma visão que, muito antes de ter academia, já era falada, por isso que alcançou muitos resultados com muitas pessoas. E como isso se relaciona com a procrastinação. O que eu faço a partir de agora, então? A minha sugestão é que você escolha uma área da vida, por exemplo, sono, por exemplo, alimentação, atividade física. Divida essa área da vida em pequenos objetivos, em pequenas metas, porque senão você não dá conta, não treinou isso, ainda não desenvolveu. E começa aos pouquinhos. Por exemplo, se você dorme todo dia à meia-noite, né, enrola para dormir, procrastina, fica com culpa, pensando, vai dormir 11h30, vai dormir 10 horas, vai dormir 9h30. Faz progressivo. Não, eu não consigo dormir da meia-noite, eu estou acostumado, eu não consigo dormir 11h30, 11 horas. Dorme 15 para meia-noite, desliga tudo 15 para meia-noite. Luz do quarto, celular. Começa a fazer experiências e exercícios para você atingir esses objetivos. Inclusive, a procrastinação, ela afeta muito o sono, né? O que afeta a qualidade de vida, o que afeta o humor, o que afeta a ansiedade. A procrastinação afeta muito o sono. A gente sabe que pessoas que procrastinam dormem muito mal. Tem insônia, inclusive, existem 3 tipos de insônia, né? Tem a insônia inicial, que é aquela que você deita na cama, demora muito tempo para dormir. Tem a insônia intermediária, que você desperta do nada no meio da noite. Muita gente levanta, vai no banheiro, come, enfim, volta, às vezes tem dificuldade para dormir. E tem aquela insônia tardia, que você dorme à noite e acorda antes do celular tocar, já com uma preocupação na cabeça. Então, quem procrastina já afeta o sono, já perdeu qualidade de sono à noite. Eu vou deixar um vídeo aqui para quem quiser continuar vendo e entendendo o que fazer na vida para eliminar a procrastinação, falando sobre por que procrastinadores dormem mal, para te ajudar a ter mais conhecimento e poder eliminar de vez essa trava da sua vida e poder conquistar mais coisas e parar de sofrer com a procrastinação.